Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Bahia e vários nomes sendo especulados para a próxima temporada em relação a reforços, né? Depois da chegada então do Everton Ribeiro, que eu diria que vai ser a maior contratação nessa janela, não deve parar por aí em relação a bons nomes, sem dúvidas, para complemento do elenco para esse próximo ano, né? Que essa próxima temporada se iniciando em 2024, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de darmos sequência aqui, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Bahia, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 12 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Lá, né? Começando aqui a lista com um dos vários jogadores especulados é o Charles, tá? Jogador brasileiro de 27 anos de idade, volante que tem contrato até junho de 2026 com o Midtjylland da Dinamarca, jogador então que virou alvo, né, do Bahia, de acordo com alguns portais, vive uma boa fase lá no futebol dinamarquês. Aqui no Brasil ele surge na base basicamente do Internacional, 2017 30 jogos, 2 gols, foi muito bem, principalmente no Ceará e no Sport. Destaque aqui para 2019 43 partidas e pelo Ceará em 2020 55 jogos. Nesse período ele marcou 5 gols e 4 assistências. Até 2021, no meio do ano, né, ele se transfere lá para a Dinamarca. Bons números que ele tem acumulado por lá. Na época que o site O Gol mostra que ele foi vendido por 1,5 milhão de euros, né? Daria quase ali 7,5 milhões de reais na época, e com certeza se valorizou bastante depois dessas últimas temporadas. Primeira 38 jogos e 2 gols, a segunda acabou perdendo um pouco de espaço, 28 partidas, mas na atual, que começou em agosto, né, segue ainda sendo como titular absoluto com 19 jogos e 2 gols marcados. O jogador brasileiro, que atua como um meio-campista central, tá? Não é, por exemplo, no caso, um segundo volante, um atleta ali mais defensivo, não. Ele participa bem também do ataque. Acho uma boa opção, sinceramente, ali, se você for analisar, acaba sendo uma alternativa de outro jogador que eu vou falar aqui no vídeo, o Charles, que tem 1,87 m, eu acho interessante, né, que ele pode cumprir muito bem o papel tanto ofensivo quanto defensivo no meio de campo. Inclusive, na Europa Conference League, né, que é como se fosse... Tem a Champions League, né? A Euroleague, que é como se fosse a nossa Sul-Americana, e essa outra aqui que é a Europa Conference League. Para outros times do futebol europeu é bem relevante. Inclusive ele jogou todas como titular em 5 jogos, tá? Não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Os gols dele foram na Taça da Dinamarca e na Liga, né, do futebol dinamarquês. Acho uma opção interessante. De acordo aqui com alguns portais, eu vi que ele está avaliado próximo da casa dos 4 milhões de euros, 20 milhões de reais, sendo um investimento então aí razoável, caso queira, né, ficar com um jogador de 27 anos. Outro aqui que seria a prioridade no meio de campo é o Caio Alexandre, jogador então muito bem, né, a fase dele lá no Fortaleza, nessa temporada sensacional. Ele que, no caso, tem conversas com o Palmeiras e o Bahia, que são os dois times, no caso, que tem interesse no jogador. O Caio Alexandre é o alvo número 1 do Bahia, todo mundo já sabe, tem alguns dias essa informação. E o Charles seria uma segunda opção caso não avance com o Caio Alexandre, sem dúvidas bem interessante, né? Pelo que eu vi aqui, ele está emprestado ao Fortaleza, tá? Foi comprado pelo Vancouver por quase 20 milhões de reais lá em 2021. Na época ele jogou muito bem pelo Botafogo em 2020, 50 jogos, 5 gols e 1 assistência pelo Botafogo. Foi lá para o Vancouver e não conseguiu ir muito bem, né? Olha que engraçado. No futebol canadense, lá na MLS, jogou só 20 partidas, não teve um desempenho muito bom, até ir para o Fortaleza no final do ano passado, e nesse ano ajudou demais, né? O time, 65 jogos, 5 gols e 6 assistências, tanto na reta final do Campeonato Brasileiro, que foi muito bem, quanto também na campanha da Sul-Americana, né? Então, o Caio Alexandre, sem dúvidas, teria um valor de mercado mais alto. Vou até aqui pesquisar sobre ele, né? Caio Alexandre, valores, algo próximo disso, só para vocês terem uma ideia. Seria então aí uma oferta de 14 a 16 milhões de reais. Não seria muito diferente do que o Charles está avaliado, mas a tendência é que o Fortaleza faça jogo duro e não venda por um valor próximo a isso. Mas de qualquer forma, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda segue ativo, né, como um dos alvos. Dando sequência aqui também, mais um em relação ao Maurício, uma opção para o meio de campo, atleta de 22 anos que, no caso, vive uma fase interessante pelo Internacional. De acordo aqui com alguns portais, o Bahia fez uma proposta de 64 milhões de reais para tirar o Maurício do Inter. Não temos confirmação de valores, tá? Esses valores aqui ainda não foram confirmados, mas o Grupo City tem muito interesse de tirar o Maurício do Inter. Eu só não acho que foi esse valor ainda, porque se chegasse já teria feito o negócio, até porque, no caso, eu tenho acompanhado o Maurício nos últimos anos, né? Eu sou torcedor do Cruzeiro, desde quando surge ele na base, e o próprio empresário dele vem falando desde 2021 que para tirá-lo do Inter teria que ser próximo dos 10 a 14 milhões de euros, né? Próximo aí, então, desses 64, 65 milhões de reais,
teria negócio. Quem sabe não possa ter algum avanço nos próximos dias. Eu acho um jogador sensacional. Se tivesse esses números jogando no Palmeiras, no Flamengo, já teria sido vendido para o Real Madrid por 200 milhões de reais tranquilamente. Ele tem só 22 anos, né? Nessa temporada foi o melhor ano da sua carreira. 48 jogos, 11 gols e 11 assistências. O que eu gosto muito do Maurício é a função que ele faz de meio ofensivo e também como um ponta direita. Além disso, essa característica dele, né, é bem interessante, muito rara no futebol brasileiro, e você dá pra ver que a carreira dele foi uma escadinha, né? Cada ano com mais participações em jogos. Pelo Cruzeiro, 2019 na Série A, 9 jogos, 1 gol, naquela época com 18 anos. Deu 2020, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. O time estava na Série B, fez essa troca com o Internacional, que aqui na Série A teve números parecidos, né? Em 2020, 9 jogos, 1 gol e 1 passe. Aí deu 2021, 47 jogos, 2 gols e 7 assistências. 2022, 55 jogos, 9 gols e 5 passes. E 2023, 48 jogos, 11 gols e 11 assistências. Se fosse o Bahia, outro time do futebol do exterior que tem interesse nele, né? Eu não esperava para 2024, que pode ser um ano que ele vai fazer uns 50 jogos, 15 gols e 20 assistências. Tranquilamente, acho um cara muito bom. E ano que vem só vai ter, né, 23 anos de idade. Aqui no Brasil eu vi também outras especulações envolvendo o Red Bull Bragantino e o Corinthians interessados no Maurício, mas nenhum eu vi em relação a valores, a oferta oficial, tirando do Bragantino, que havia sinalizado com quase 10 milhões de euros, se não estiver enganado, mas não chegou nem perto, né, do que seria esses 64 milhões de reais. Vamos esperar, se tiver mais atualizações eu também trago aqui para vocês. E o último que foi especulado é o Carlos Vinícius, jogador que pertence ao Fulham, né? E foi especulado em vários times, no Bahia, no Cruzeiro, no Palmeiras. Tem contrato aí basicamente por mais 1 ano e meio, até junho de 2025. Ele que, no caso, está no Fulham, né? Que foi comprado por 5 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de reais, em 2022 e em julho daquele ano. Então ele chega, né, somou 32 jogos, 5 gols e 3 assistências na última temporada, e nessa atual então 16 jogos, 3 gols marcados. Tem sido muito mais um reserva na posição do Fulham, né, um jogador para entrar no segundo tempo. Ele que foi muito bem, no caso, ele surge aqui no Brasil, no Grêmio Anápolis, vai para alguns clubes menores de Portugal, joga até no Mônaco e depois para o Benfica. Melhor ano da sua carreira 2019-2020, 24 gols e 10 assistências. Vai para o Tottenham, inclusive 2021, foi bem, 22 jogos e 10 gols. Ainda passa no Benfica, no PSV, nessa época que ele já estava sendo monitorado e especulado no Palmeiras, que até, no caso, não quis, né, pagar esse valor de 5 milhões de euros, que era próximo que o Fulham e o Palmeiras brigavam na época. Só para você ter uma ideia, ele chega no Benfica por quase 100 milhões de reais, né, em 2019 e 2020, depois passa aí por empréstimo para alguns outros clubes. Basicamente o Benfica recuperou 10 milhões de euros, né, dessa negociação com outros empréstimos. O Napoli também foi o clube que comprou ele por 4 milhões de euros na época, né? Lembrando que, no caso, ele pertencia ao Grêmio Anápolis, o clube de Anápolis, de Goiás, e foi vendido, né, logo depois para o Napoli, para você ver como que é o futebol. Acho um jogador excelente. A grande questão é que, pelo visto, o Fulham tem interesse em um valor até superior do que foi esses 5 milhões de euros, né? Então 35, 30 milhões de reais, até mais, né, para negociar o jogador. Não sei se vale a pena. O contrato dele ainda é longo, vai até daqui 1 ano e meio, né? Mas eu acho que é um nome muito interessante se chegasse para essa função de camisa 9. Acho que seria um reforço de peso, 1,90 m, ele que tem 28 anos de idade, é canhoto. Acho que se chegasse, agregaria demais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você acha, torcedor aí do Bahia, desses nomes especulados até aqui? Gosta, não gosta? Acho que tem algumas outras opções melhores no mercado. Inclusive, se surgir alguma outra especulação, né, no momento que você está assistindo esse vídeo, pode deixar aqui também embaixo nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa próxima meta de 12 mil inscritos. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!